Pessoal, vamos tentar explicar o quarto texto do Derrite, depois indas e vidas para o PL antifacção. Doutor Fernando Ideu, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber mais uma vez e a gente tem alguns pontos de destaque aqui que são criticados desse texto do Guilherme Derrite. Vamos analisar ponto a ponto aqui na nossa conversa. Vamos lá. Boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Sempre uma alegria para a gente receber também, doutor Ideu. Vamos lá, então, para esse quarto texto do projeto de lei, esses pontos mais criticados. A gente fez uma tela para analisar juntos aqui, mostrar o que o governo federal propôs e o que virou a quarta versão, pois já estamos na quarta versão do texto do Guilherme Derrite. A tipificação penal, o que previa o texto do governo, a proposta do governo Lula. Cria a tipificação de facção criminosa, diferente de organização criminosa, a facção tem domínio territorial e econômico com atuação interestadual e transnacional. E o PL atual, esse quarto texto do Guilherme Derrite, cria a tipificação organização criminosa ultraviolenta, mas não altera a tipificação atual de associação criminosa. Qual é o problema aqui, doutor Ideu, de criar essa tipificação de organização criminosa ultraviolenta, mas não mudar a tipificação de associação criminosa? Tem uma questão que é essencialmente jurídica para você fazer o enquadramento, né, dessas organizações. Gabi, eu acho que antes da gente entrar especificamente nesses detalhes, é importante a gente estabelecer duas premissas básicas para a gente encarar esse debate com seriedade, né? E que muitas vezes é distorcido, até nas pesquisas de opinião, e que vão balizando a redação de projetos de lei. O fato de já estar na quarta versão, e certamente vai ter uma quinta versão em menos de uma semana, já mostra como a coisa está sendo tratada de forma precipitada, para dizer o mínimo, né? Mas acho que são duas premissas para a gente entender o que está em discussão de verdade, né? A primeira é que esse não é um debate sobre aqueles que querem tratar de forma mais benevolente ou mais gravosa o fenômeno criminal das facções, das máfias, das organizações criminosas qualificadas, seja como a gente quiser chamar, né? Porque muitas vezes a forma como a questão é posta dá a entender que tem gente querendo tratar isso de uma forma mais rigorosa e tem gente querendo tratar isso de uma forma mais benevolente, mais complacente. Não é o caso, né? É que quando você pergunta para alguém na rua, você acha que deve tratar o tráfico como terrorismo? A tendência da pessoa é responder, é assimilar, é entender essa pergunta do seguinte sentido. Você acha que o tráfico deve ser tratado de forma tão rigorosa quanto o terrorismo? Sim, a resposta é sim. São dois fenômenos que exigem uma resposta contundente do Estado, porque são dois fenômenos que afrontam a soberania do Estado. Então, assim, é óbvio, né? Sim, mas são fenômenos essencialmente diferentes. Ninguém aqui, veja, a extrema-direita quer colocar o debate de uma forma como, olha, a esquerda está sendo complacente, está sendo benevolente com esse, ela quer naturalizar a presença de fuzis nas... Não é, né? Esse fenômeno deve ser tratado de forma super rigorosa, com a pata pesada do Estado, porque é uma questão que afeta a soberania. Então, ninguém está discutindo se é grave ou não, né? E parece que há um consenso entre quem discute esse projeto, essas várias versões do projeto, que sim, é um fenômeno que deve ser combatido rigorosamente, mas qualitativamente diferente entre terrorismo e tráfico. Acho que essa é a primeira premissa. E a segunda premissa, que também me parece que é colocada de uma forma muito equivocada no debate, que é, deve-se atuar, o Estado deve atuar, o Estado deve ter uma ação. Então, quando se pergunta assim, você é a favor da ação que teve no Rio de Janeiro? Muita gente recebe isso como se fosse, você é a favor do Estado contra-atacar, do Estado agir? Sim, eu também sou a favor. Acho que todo mundo que entende a gravidade desse problema é a favor de uma resposta do Estado. O Estado não pode ser omisso. A esquerda não pode ter uma resposta omissa e paralisante, no sentido de que, é uma coisa de futuro. Claro que é uma coisa de futuro, claro que tem que ter investimento em educação e oportunidade, claro que se as pessoas tiverem oportunidade vai mudar a vida, claro que a questão da droga, de legalizar a droga vai ajudar, não vai resolver, porque essas fações não trabalham só com droga, claro que são medidas para o futuro, mas tem que ter medidas agora também. O que a gente critica não é a ação do Estado, é a ação precipitada. Não é necessariamente a execução. Porque, veja, o Estado tem que agir com força. Se o cara tá de fuzil na mão, você não vai cumprir um mandado de busca e apreensão, chegando lá com o oficial de justiça com o papelzinho, falando, deixa eu entrar aqui. Vem cumprir uma prisão, por favor, posso entrar? Não vai. Mas não é uma questão de... veja, da mesma forma como o Roberto Jefferson recebeu os policiais com um tiro e o uso da força ali é legítimo, se o cara tá atirando em você, você tem que atirar também. Se o cara tá de fuzil na mão, você tem que... É legítima a violência do Estado nessas circunstâncias. O que não é adequado? É você simplesmente agir com violência e no dia seguinte abandonar esse território. Porque aí você tirou a liderança aí, você abre espaço para outras lideranças, para outros grupos criminosos de outras naturezas. Então, não é uma questão de uso, vou criticar a todo custo o uso da força. Não, há situações em que sim, o uso da força é legítimo. O problema é o dia seguinte, o problema é fazer isso sem planejamento, sem uma mínima estrutura no improviso. Acho que essas são as duas premissas para a gente entender esse debate, porque senão acaba virando uma coisa de, uns querem combater as facções, as máfias, as organizações criminosas qualificadas, e outros não querem. E não pode ser esse o debate. O debate é,
como enfrentar esse problema. E aí eu já entro na tua primeira questão aí, pedindo desculpa por ter me alongado nessa Não, deixa eu só, doutor Ideu, eu já te devolvo a palavra, mas só aqui para esclarecer, a gente preparou 3 telas, né? O que a gente vai falar agora é sobre a tipificação penal. Depois a gente vai passar para outras também que estão gerando críticas, que são apreensão de bens e depois destinação de bens. Eu não vou falar sobre elas ainda, porque acho que tem que separar por partes aqui para não ficar confuso. Mas agora voltando a palavra para você, doutor Ideu, sobre essa definição para a facção criminosa, né? Qual é a grande questão aí que está sendo colocada sobre as críticas? Perfeito. Então o projeto melhorou do que era, né? A primeira versão era terrível, simplesmente terrível, porque falava, vou jogar a questão, porque veja, existem organizações criminosas normais, digamos assim, certo? Aquelas organizações criminosas da lei 12.850, que a gente já tem hoje, uma organização que tá estruturada para dar golpe, para cometer roubo, enfim, organizações criminosas de crimes banais. E existe um fenômeno que são essas organizações criminosas, que há quem chame de mafiosas, há quem chame de facções, e há quem chame de organizações criminosas qualificadas, que exercem dominação territorial, que desempenham um poder econômico, e que, em linhas gerais, que praticam extorsão como método de subsistência, e que, em linhas gerais, abocanham parte da soberania do Estado, né? Como nós vamos tratar essas organizações criminosas? A primeira versão do projeto, que era péssima, visava transformar esse fenômeno em uma equiparação do terrorismo. Então, é como se a lei enxertava esse conteúdo na lei antiterrorismo. Então essas organizações passavam a ser organizações terroristas. E isso gerava uma série de consequências caóticas. Por exemplo, deslocar a competência da Polícia Civil para a Polícia Federal. A competência saía da Justiça Estadual, porque quem julga terrorismo é a Justiça Federal. E aí veio, é nesse bojo que tem a discussão do enfraquecimento da Polícia Federal, que em si, sou muito sincero com vocês, muito transparente, não vejo como um objetivo geral, eles quiseram enfraquecer a Polícia Federal, não. Mas dada a bizarrice de se colocar o fenômeno das máfias, das facções como terrorismo, isso iria deslocar a competência para a Justiça Federal. Aí eles tiveram que esclarecer que a Polícia Federal não deveria atuar. Aí foi um show de horror. Aí foi o enfraquecimento da Polícia Federal, mas que eles, não me parece que tenha nascido de outro lugar, senão desse equívoco. Então, mas eu fico me alongando, que né, é um tema que desperta muito interesse e muitas questões técnicas, mas para te responder objetivamente, melhorou muito. Porque, veja, esse fenômeno deve ser encarado como uma organização criminosa sofisticada. Aí você pode chamar de organização criminosa qualificada. Assim como tem o homicídio simples e o homicídio qualificado, que é o homicídio mais sofisticado, mais elaborado, mais cruel, pelo seu meio, pelo seu objetivo. Então, da mesma forma, tem uma organização criminosa que é padrão. Junta lá 5 pessoas para aplicar golpe em celular, é uma organização criminosa, certo? Então, tendo mais de 4 pessoas para praticar crimes espalhados por aí, é uma organização. Mas tem organizações que são sofisticadas, né? E aí, me parece que acerta, o projeto vai em linha com o que o governo já tinha apresentado na PEC, é muito parecido, de tratar essas organizações de uma forma diferente, né? São organizações mais sofisticadas, então merecem um tratamento recrudescido pelo direito penal. Parece que nessa linha anda bem o projeto, consertando um equívoco evidente que era tratar essas organizações como terroristas. Esse comentário que o doutor Fernando Ideu fez também sobre terrorismo era algo que, assim, estava assustando, acho que as principais críticas das primeiras versões, né, do DERRIT. Era a primeira versão, a versão original do DERRIT, que é a versão mais bizarra, sintonizada com o pensamento da Casa Branca, da CIA, do Donald Trump. Perfeito. O mesmo pensamento que levou ao ataque na Venezuela, ao ataque no Caribe, e essa extrema-direita sedenta de uma intervenção no Brasil viu uma brecha aí. Opa, vamos pegar o projeto do governo, vamos dar uma distorcida, colocar lá, emplacar a palavra terrorismo, e aí a gente abre todas as fronteiras para a chegada de uma invasão aí no modelo Trump. Não vingou, né? Não vingou. Eles estavam achando que com o Ibope que eles ganharam a partir da chacina do Rio, eles iam ter força política para emplacar isso. Não tiveram, a meu ver, pelo erro que cometeram em relação à Polícia Federal. Quando cometeram o erro de enfraquecer a Polícia Federal, o país gritou, né? O Congresso gritou, rede social, disse, opa, vocês querem parar a Polícia Federal? Tirá-la dessas operações dos estados? Tirá-la de um eventual, de novas carbonos ocultos? Então, eles erram aí no tom. Estamos chegando já na 4ª versão, como o professor Fernando Ideu falou, deu uma melhoradinha, né? Porque eles pelo menos estão conversando agora com todas as partes. O DERRIT foi lá, falou com o Ministério da Justiça, falou com o governo um pouco, que é o que deveria ter sido feito desde o começo. E como o papel dele, né? Quem sabe na 5ª versão venha algo parecido com o que o governo mandou. Porque o grande erro é tentar fazer um Frankenstein do que o governo tinha redigido. Sabe? Eles até podiam colocar na negociação do Congresso, para isso, um ponto ou outro que interessasse a extrema-direita brasileira, mas não tornar aquela redação outra história, que é o que o DERRIT acabou fazendo.
O próximo ponto, ele acho que é bem didático aqui, essa tela que a gente preparou, mostrando a versão do governo e a do texto atual do Guilherme Derrite, que é a apreensão de bens. A gente vai colocar aqui na tela a primeira versão, a do PL do governo, que foi mudada depois quando foi para o Congresso Nacional, diz o seguinte: o texto permitia a apreensão de bens de facções no início da investigação e, ao propor essa medida, a ideia era asfixiar as facções criminosas. No PL atual, nesse texto, prevê que o juiz poderá, durante o curso da investigação, decretar o bloqueio cautelar de acesso a sistemas financeiros. Acho que isso é crucial, né, Chico? Desde o começo, o Haddad já falava muito sobre isso, a Simone Tebet Outro também. que se queixou, não falaram com ninguém da Receita, o Derrite não fala com COAF, nem com Receita, com nada. Pô, quer combater o quê? Pé de chinelo, lá embaixo. É a cúpula, né, doutor Ideu? Acho que você pode explicar muito melhor pra gente qual é a importância de asfixiar as facções criminosas, né? De que maneira a apreensão de bens antes do início, né? No início, na verdade, da investigação e não durante o curso do processo é importante para conseguir chegar ali na cúpula e não na base do crime. Mas isso se faz, sobretudo, com atuações concretas articuladas entre as forças de segurança pública. Mais do que um problema de lei, em abstrato, a gente tem um problema de diálogo concreto entre as unidades da federação. Mas antes disso, só para isso, quer dizer, o fato de já ter 4 versões e tá uma quinta por vir, mostra, independentemente dos atores concretos, como o método do debate desse tema tem sido absolutamente inadequado. O processo legislativo minimamente racional não se faz por divulgação de relatório na mídia, chuva de crítica, faz um novo relatório do improviso, chuva de críticas, faz um novo relatório do improviso, mais críticas, aí vai se aproximando cada vez mais do projeto inicial, da PEC inicial da segurança pública do governo, que era um projeto racional, discutido minimamente, né, com especialistas, com audiência pública, e com o único propósito de transformar isso do Derrite e das forças que o colocaram lá se apropriarem da PEC que era do governo. Então, assim, acaba tendo um esvaziamento de conteúdo em troca de um marketing político. Essa forma de fazer política divulgando relatório, mudando relatório, isso não é político. O debate tem que acontecer na Casa Legislativa, tem que ser convidados especialistas que entendem, que estudam sobre o tema para debater e dali, diante das ponderações que são colhidas, fazer um relatório final. Não ficar divulgando relatório, emenda relatório. Se você pegar o quarto projeto do Derrite com o primeiro projeto do Derrite, não tem nada a ver um com o outro. Em menos de uma semana desvirtuou totalmente. Pegou um projeto que era ruim, transformou num projeto meia boca, mas assim, sem debate, sem nada, simplesmente joga na fogueira, toma, não existe, né? Esse tipo de debate. Isso não é assim que se constrói um projeto de lei, muito menos sobre um tema tão complexo. Mas aí, respondendo o que você coloca de forma muito inteligente, Gabi, é isso mesmo. Porque qual que é o verdadeiro problema? Onde está a raiz do problema das facções, das organizações mafiosas? Na usurpação da soberania do Estado. Na soberania que se dá em 2 vertentes, controle territorial e poder econômico, né? Que vão se mesclando, em alguns casos, em outros tem um protagonismo muito maior. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem, além do poder econômico, uma dominação territorial. Sim. Então, veja, o que importa para a liderança da organização criminosa se a pena vai ser 20, 25, 35, 40 anos? Se o cara não consegue entrar lá, se o Estado brasileiro não tem soberania para aplicar sua lei lá dentro. Então, veja, é um problema de soberania. O Estado precisa recuperar o domínio territorial para levar serviços públicos, para levar direitos sociais para essas áreas. Tem que libertar a população que vive lá dessas lideranças criminosas. Então, tem um elemento que no Rio de Janeiro é onde está o ápice, mas em muitos lugares do Brasil, de controle territorial. O Estado perdeu a sua soberania. E tem outras organizações criminosas que, além de trabalhar pontualmente com a dominação territorial, trabalham com o poder econômico. Elas criam um sistema financeiro paralelo, o que afeta também a soberania do Estado brasileiro, porque não consegue controlar, regular essas transações. Então, o problema da lavagem de dinheiro, do uso de... Veja, para uma organização criminosa ser poderosa efetivamente, tem que ter arma. Para essas armas chegarem, o dinheiro tem que sair em troca de tráfico de armas, né? Então, assim, toda a estrutura, todo o poderio que vai se reverter em um poderio territorial e político é um poder econômico. Então, o ministro Haddad tem razão, né? A Operação Carbono Oculto foi um sucesso, não porque chegou lá e saiu matando as pessoas, mas porque trabalhou com inteligência e com articulação das forças de segurança pública. É o COAF, é a Receita Federal, é a Justiça, é o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, assim, só há um caminho, uma solução para isso, que é essas forças de segurança trabalharem articuladas. Daí, mais do que tudo, a necessidade é uma proposta muito inteligente de 2 pessoas que pensam o tema de forma muito qualificada, que são Valfrido Vardi e Lincoln Gakia. Eles publicaram um livro agora com uma das propostas sobre segurança pública é a criação de uma agência nacional antimáfia. Não precisa ter esse nome, mas precisa ter uma agência, algo que controle, que regule, que articule todas essas forças, né? E não que segregue. A proposta inicial era uma proposta de segregar. Era o contrário. Era o contrário. Era segregar. Então, assim, você tem que conectar. Você tem que juntar a Polícia Federal, tem que juntar a Receita Federal, tem que juntar a COAF, tem que juntar a Polícia. É só por esse. Então, mais do que um problema de lei, é um problema de
atos concretos, de coordenação concreta. Perfeito. Essa semana o Demori falou muito disso, né, desse projeto, e a gente também conversou com o Lincoln Gaki essa semana, Sim. no N1, fazendo uma avaliação sobre um desses projetos. Já não me lembro nem qual versão do texto que estava, né, porque hoje é quinta-feira e a gente está falando da 4ª versão do texto do Eu acho que estava ainda na primeira, que a primeira era muito parecido com o jantar que houve ontem em Brasília. Que nós vamos trazer É a cara daquele jantar, né? Você tem 2 interessados em esvaziar a Polícia Federal e o próprio Derrite, ali dividindo um bacalhau e dividindo vinhos do Douro, bons vinhos do Douro. Então, eu acho que aquele jantar é a cara, é o retrato da primeira versão. Ali mostrou quem estava por trás do Derrite, qual foi a armação, qual foi a arapuca em cima do governo. Vamos tomar esse projeto para a gente. Isso. Não é que ele tem grande visibilidade. A gente mata o governo, que já é fraco na área de segurança, tira o governo do debate, inclusive do debate eleitoral sobre segurança pública. A gente sequestra o projeto para a gente, toma nosso belo vinho aqui, come o bacalhau e adeus governo Lula. A arapuca, a armação era essa, mas graças à imprensa temos pelo menos uma foto desse belo jantar. Depois a gente vai falar sobre o jantar aqui, a gente chegou a colocar na tela para quem está nos acompanhando em vídeo, mas só para a nossa audiência, né, para situar, para quem não está sabendo ainda do que aconteceu, né? Mas foi em Brasília esse jantar, foi ontem à noite, o Derrite estava no jantar junto com o Eduardo Cunha, olha só quem foi ressuscitado aí, e também o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, e foi num restaurante, né, muito frequentado no Manuelzinho, em Brasília. É isso, então, muito frequentado. Restaurante português, óbvio. E aí, muita especulação sobre o que foi conversado nesse jantar. Mas só que para a gente voltar para os pontos que a gente precisa esclarecer, sobre os pontos que são criticados, o último é sobre a destinação de bens ainda, né, doutor Ideu? E o que a gente tem de definição pelo 4º texto, o atual, que a destinação de bens apreendidos deve ir para os fundos de segurança pública dos estados, quando o crime for investigado pelas autoridades locais, então autoridades dos estados, né? Se for a Polícia Civil de São Paulo, então deve ir para São Paulo, aqui para dar um exemplo. Se a investigação for da Polícia Federal, os recursos vão para o fundo da PF. E se for em atuação conjunta, se divide esse recurso em partes iguais. Se for Polícia Civil e PF, por exemplo, se divide para as duas partes. Então, eu queria só te ouvir, para a gente fechar essa avaliação aqui do 4º texto, que a gente está tentando entender agora, como é que você avalia essa questão da destinação de bens segundo o que ficou estabelecido? Esse tema faz a gente lembrar um pouco da Lava Jato, que queria meter a mão na grana, né? Sim. Então, todo mundo de olho em meter a mão na grana que é recuperada, né? Enfim, eu acho que o que aconteceu no Lava Jato já está sendo apurado e espero que o relatório do Conselho Nacional de Justiça tenha prosseguimento para saber o que foi feito ali naqueles exercícios. Mas esse tema do que fazer com o dinheiro recuperado, me parece que deve haver um plano, a minha percepção, né, coordenado pela União para a gestão desses recursos, né? Me parece que é um tema que transcende a questão dos estados, né? Por isso que eu acho e defendo que mais importante do que mudar a lei, porque no fundo, gente, o que a gente vai fazer aqui? É o que a gente sempre faz com uma medida populista penal, é aumentar a pena. Veja, no fundo é isso que vai acontecer. O projeto queria transformar em terrorismo, porque tinha um apelo de marketing, não deu certo, voltou tal. No fim do dia, o que vai mudar? Vai aumentar a pena. É isso que vai acontecer. Então, se não tiver mecanismos que coordenem a atuação no âmbito federal, inclusive para a destinação dos recursos, né, acaba virando uma questão de vaidade. A polícia vai falar, putz, mas será que eu chamo a Polícia Federal para trabalhar nesse caso? Porque aqui que vai acontecer com o dinheiro que a gente aprender? Vamos ter que dividir com eles? Sabe que uma coisa mais mesquinha, mais corporativista? E não é isso. A gente, tudo bem, o que vai fazer com o dinheiro? Beleza, mas a gente primeiro tem que tirar esse dinheiro da mão dos caras, velho. E é isso que a gente não está conseguindo fazer, né? Essas organizações estão cada vez mais poderosas, estão cada vez mais ousadas, né, nas táticas de lavagem de dinheiro, no armamento ostensivo. Então, enquanto a gente não resgatar a soberania, eu acho que é um tema secundário. O que vai ser feito com o dinheiro? Primeiro, a gente precisa tirar o dinheiro dos caras. Primeiro, a gente precisa sufocar financeiramente essas organizações criminosas e não ficar com debates cosméticos de mudar rótulo para terrorismo, de não mudar, de pensar o que vai fazer. A gente precisa de ações concretas e não elucubrações paralisantes. É isso, ações concretas e baseadas em evidências científicas, né? E não no que vai fazer sucesso eleitoralmente, sim, mas sem pensar na efetividade disso. Mas você nota a intenção do Derrite, né? Que é tomar, inclusive, o batismo. Quando ele quer trocar facção, que é o termo usado pelo governo, para colocar a organização ultraviolenta, que é quase um adjetivo aí, não diz nada, ele quer tomar, inclusive, o nome. E dizer, olha, eu sou autor do tal projeto, aí renomeia, rebatiza e aparece na eleição com outro nome. E aí é que ele sequestra o plano inicial do governo. Que os nomes, nesse sentido, eles acabam funcionando em publicidade, numa eleição, eles funcionam muito bem. É o populismo penal, né? Exatamente. Quero muito agradecer aqui a presença do Dr. Pessoal, deixe o comentário, ativa o sininho e se inscreva no canal. Eu adorei estar sempre à disposição. Até mais.